Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre aceleração. Vamos lá comigo. Queridos, antes de mais nada, vamos fazer uma diferenciação entre velocidade e aceleração. Velocidade, por definição, ela representa ΔS, que é o deslocamento, sobre tempo, ou seja, intervalo de tempo associado. E nós também temos a chamada velocidade média, que isso representa posição final menos posição inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial, ok? Também nós temos aqui a questão da aceleração. A aceleração, ela é dada pela variação da velocidade sobre o intervalo de tempo associado, que também podemos calcular aqui a questão da aceleração média como velocidade final menos velocidade inicial, com tempo final menos o tempo inicial. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre as unidades. Nós temos o seguinte, olha aqui, ó, você tem a questão do metro por segundo, certo? Ao quadrado, que seria a unidade de aceleração. E nós temos aqui no sistema oficial de medida a questão da variação da velocidade, que seria em metros por segundo. Nós teríamos a questão do deslocamento como metros e nós teríamos o intervalo de tempo como segundos. Ok? Então, nós estamos trabalhando com todo o sistema internacional de medida aqui envolvido. Bem, mas se eu quiser converter, por exemplo, a questão das velocidades e tudo mais, vamos lembrar daquele esquema. Nós temos o seguinte, km por hora para metros por segundo divide por 3,6 e o oposto acaba dividindo. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre o tipo de aceleração. Nós temos a chamada aceleração instantânea, que é quando você tem, por exemplo, num intervalo de tempo muito curto e você acaba, por exemplo, pisando no freio de um veículo, certo? A gravidade, ela também seria uma velocidade instantânea, num intervalo de tempo muito curto. Agora nós temos a aceleração média. A aceleração média está relacionada, por exemplo, com as trocas de marcha de um veículo, ou seja, você teria a primeira marcha, às vezes tem uma aceleração maior, a segunda um pouquinho menor e assim por diante. Bem, vamos fazer um exemplo com vocês para falar um pouquinho sobre os tipos de movimento e a sua classificação. Vamos pensar no seguinte, eu estou saindo lá do início da BR-508 Alexandra Matinhos, num ponto que se chama Monumento, e estou indo para Matinhos, Paranaguá a Matinhos. Eu tenho o seguinte, saindo dessa posição aqui, certo? Que tem esse monumento, quilômetro zero praticamente, e você está indo para o quilômetro 31 de Matinhos, que quem passa pela placa vê lá o quilômetro 30, número 31 ali. Ok, meus queridos? Beleza. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de movimento. Primeira coisa que eu sei que esse movimento, ele é progressivo, ou seja, ele é positivo porque eu estou a favor da trajetória. Nós também podemos imaginar o seguinte, se eu, por exemplo, ter que pisar no freio para poder passar lá pelo posto da guarda na rodovia, que está aproximadamente próximo a uma mineradora, você terá que reduzir a velocidade, certo? Então, com isso, você pode classificar como movimento retardado, porque você está reduzindo a velocidade. E se você olhar a questão de sinais, você tem a velocidade positiva, porque está a favor do eixo, e a aceleração negativa, ou seja, sinais diferentes, movimento retardado. Agora, se for o oposto, por exemplo, eu passei os guardas ali, agora eu vou fazer o quê? Eu vou ganhar velocidade, certo? E com isso eu vou estar tendo uma velocidade, uma aceleração positiva, ou seja, o movimento ele é acelerado porque a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva. Agora o seguinte, vamos fazer o oposto. Eu estou saindo de Matinhos e indo para Paranaguá no mesmo caminho, certo? Eu vou ter lá um movimento retrógrado, porque eu estou partindo, certo? Contra o eixo de orientação. E a mesma ideia, eu teria um movimento retardado, porque quando eu chego, por exemplo, no posto do guarda, eu tenho uma velocidade negativa, mas uma aceleração positiva, ou seja, sinais diferentes. E se eu fizer o oposto, depois que passei o posto dos guardas, o que eu faço? Eu vou lá e acelero, certo? E, consequentemente, eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma aceleração negativa e um movimento, uma aceleração negativa, uma velocidade negativa, ou seja, um movimento acelerado. Ok? Então, como está demonstrado aqui, porque os sinais são iguais. Nesse vídeo falamos sobre velocidade, aceleração e tudo mais. Espero que tenham gostado. Até breve.